Então, gente, nós vamos ver agora leis de Newton. Nós vamos começar com a primeira e depois nós vamos ver a terceira e vamos deixar a segunda para o final, ok? Então, só para a gente entender aí, a primeira lei de Newton, ela fala de inércia, né? E o conceito de inércia, na verdade, ele surgiu antes de Newton. O conceito de inércia, ele surgiu primeiro com Galileu. Então, ó, o conceito de inércia. Vamos ver o que é isso. Então, o Galileu, ele fez um experimento simples e a partir desse experimento ele apresentou esse conceito de inércia. O experimento era realmente muito simples. Ele construiu uma pista que tinha uma rampa que descia e subia. Então Galileu observou que quando ele soltava a bolinha aqui da posição inicial, a bolinha atingia quase, né, com pouca diferença aqui, ele atingia, vamos colocar aqui, ó, posição inicial, posição final. Certo? Então, quando ele fez esse experimento, repetidas vezes, ele via que a bolinha sempre atingia algo muito próximo, na primeira vez, algo muito próximo da altura inicial que ela foi lançada, ok? E ele começou a observar que essa diferença da altura, que eu coloquei até a mesma altura, mas essa diferença da altura se dava pela resistência que a bolinha encontrava, né, ao passar pela superfície, né? Quanto mais lisa fosse a superfície, mais próximo da altura ele chegava. Então, o que ele falou? Ele falou assim, ó, bom, essa diferença da altura aqui, se a gente conseguisse eliminar esse contato da bolinha com a superfície, esse atrito, que a gente chama hoje de atrito, né? Eu vou ter sempre a bolinha chegando na mesma posição. Ela sai aqui de uma altura H e vai atingir a altura H também. Da mesma forma, se eu pegar essa bolinha então e jogar ela numa linha reta, ela vai ficar se movendo indefinidamente se eu conseguir eliminar esse atrito, certo? E a partir daí, então, ele apresentou o conceito de inércia, certo? E isso foi revolucionário, porque até então as ideias vigentes eram as ideias aristotélicas. E Aristóteles, as ideias aristotélicas eram muito baseadas no senso comum, né? Aristóteles não se baseava em experimentos. Galileu foi o primeiro a montar suas teorias baseado em observações experimentais, tá certo? Então, o Galileu vem contradizendo Aristóteles e também o senso comum, dizendo que, porque para Aristóteles, para existir movimento, era necessário existir uma força constante. Então a bolinha só ia ficar se movendo enquanto uma força estivesse atuando sobre ela. Se a força deixasse de atuar, o objeto cessava o seu movimento. Né? Então, Aristóteles aí é o primeiro a falar nesse conceito de inércia. Então, vamos escrever essa parte aqui só para ficar contextualizado. Então, Galileu, vamos colocar assim, ó, Galileu foi o primeiro a apresentar o conceito de inércia. A partir de observações, então ele fez isso a partir de suas observações experimentais. Rompendo então
com as ideias aristotélicas e consenso comum. Certo? E o que era esse conceito de inércia, né? O conceito de inércia, ele fala que... O que diz o conceito de inércia? Que um corpo em repouso ou MRU, movimento retilíneo uniforme, tende a permanecer nesse estado até que uma força atue sobre ele. Ok? Esse é o conceito de inércia de Galileu. Que se o corpo tivesse parado, ele ia ficar parado até que alguém chegue lá e exerça uma força sobre ele. Ou ainda, se o corpo estivesse em MRU, como rolando numa superfície lisa, sem atrito, ele ia permanecer infinitamente, indefinidamente naquela superfície, até uma força atuar sobre ele. Pauliane, mas por que quando a gente joga um objeto, por exemplo, uma borracha no chão, a borracha para? Porque nesse caso a gente tem atrito. A borracha vai rolar e enquanto... ou melhor, tem uma força atuando sobre ela, né? Se eu jogar essa caneta aqui, olha, essa caneta vai parar por quê? Porque o atrito é uma força que existe aqui entre a caneta e a minha superfície, e esse atrito é uma força que está atuando e vai fazer essa caneta parar, tá certo? Mas se eu consigo, por exemplo, se eu jogo uma bola numa superfície rugosa, como o asfalto, eu chuto a bola, vai chegar uma hora que a bola vai parar. Por quê? Porque tem atrito. E a energia que a bola tem é usada para vencer esse atrito. E chega uma hora que essa energia acaba e a bola para, né? Essa energia foi usada para vencer o atrito. Mas se eu chuto essa mesma bola numa superfície sem atrito, qual que seria a superfície sem atrito? O melhor exemplo que a gente tem é no Shopping de Lavras também, acho que tinha, é um brinquedo que eu não sei o nome, que ele parece uma mesa de sinuca bem lisa, mas é cheio de furinhos. E nesse furinho sai ar e tem uns disquinhos que ficam flutuando nessa mesa. E você dá um tecozinho no disco e o disco fica batendo nas superfícies, nas extremidades da mesa. Então, esse é um exemplo de superfície praticamente sem atrito, porque o disco fica flutuando, ele não tem contato direto, porque o atrito é o contato direto entre as duas superfícies, né? Quanto mais rugosa for a superfície, maior é o contato, logo maior é o atrito. Então, numa superfície sem atrito, se você conseguir imaginar aí um piso liso e você chuta a bola, né, extremamente liso, em que a bola fique flutuando nesse piso, quando você chuta a bola, a não ser que uma força atue sobre ela, alguém chegue e pare ou o atrito passe a atuar, essa bola não vai parar, ela vai permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, esse é o conceito de inércia. Né? Um corpo em repouso em MRU tende a permanecer nesse estado até que uma força atue sobre ele, que é o que foi o que introduziu Galileu aí, né? Ele viu que se eu não tiver atrito aqui, a energia vai se conservar e eu sempre vou conseguir chegar na mesma posição. E eu não vou conseguir, e se estiver numa linha reta, não vai ter nada que vá parar esse corpo, né? A não ser, ou melhor, ele vai permanecer em movimento até que uma força atue sobre ele. Então, o atrito passe a atuar ou alguém chegue e coloque o pé lá, por exemplo, no nosso exemplo da bola. Então, na verdade, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ela na verdade é a lei de Galileu. Tanto que alguns livros trazem assim, primeira lei de Newton ou lei da inércia de Galileu, certo? E nisso, né, não sei se vocês sabem, mas o Newton nasceu no ano que Galileu morreu, eles não conviveram, né? Mas tem uma frase muito famosa do Newton que fala que se pude enxergar tão longe foi porque me apoiei em ombros de gigantes. E ele se refere, entre outras coisas, a essa parte da primeira lei do movimento dele, que é
mundialmente conhecida, né, as leis do movimento de Newton, ele se refere também a essa primeira lei aí, que leva o nome de primeira lei de Newton, mas é a lei da inércia de Galileu, tá certo? Então, coube a Newton, quase 60 anos depois que Galileu vem falar primeiro no conceito de inércia, apresentar com mais precisão esse conceito de inércia, né? Porque ele associa esse conceito com a velocidade, aceleração, com massa e com a força e sintetiza o movimento dos corpos no que a gente conhece hoje como as leis do movimento de Newton. Tá certo? Então, a primeira lei de Newton ou lei da inércia de Galileu, vamos colocar assim, ó, primeira lei de Newton ou lei da inércia de Galileu. Vamos dar um mérito para Galileu. Ela diz exatamente isso, que um corpo em repouso em MRU tende a permanecer nesse estado até que uma força atue sobre ele. Então, a inércia, ela está associada também com a tendência que o corpo tem de permanecer no estado em que se encontra, tá certo? Então, a gente também, inércia está associada à tendência que o corpo tem de permanecer no estado em que se encontra. Como assim? Se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se um corpo está em MRU, ele tende a permanecer em MRU. Então, inércia está associada à tendência que o corpo tem de permanecer no estado, vou colocar aqui, ó, repouso ou MRU, que se encontra, até que uma força atue sobre ele. Então, é por isso, gente, que eu falo muito, por exemplo, na época que a gente estava tendo aula aí, ou então agora também que vocês estão tendo aula remota, vocês têm uma aula às 7 horas da manhã. E aí tem que acordar às 6 horas. Então tá muito difícil acordar. Por quê? Porque aí você põe a culpa na inércia. Não, a inércia é muito grande, porque a gente, quando tá deitado, a gente tem que vencer a inércia para levantar. A gente tem que vencer essa tendência que o nosso corpo tem de permanecer no estado em que se encontra. Então, é difícil levantar porque por inércia, o nosso corpo tende a permanecer no repouso. Da mesma forma, quando um carro está numa rodovia, por exemplo, com uma velocidade constante aí de 100 km por hora, ele tem uma inércia, ele tem uma resistência a parar. Né? Apresenta uma resistência a parar, é difícil para ele mudar o estado em que se encontra. Ele está andando, eu preciso exercer uma força grande para ele parar. Eu tenho que pisar no freio, o carro tem que acionar os freios para ele parar. Então, por inércia, a tendência é permanecer no estado em que se encontra, é permanecer em movimento. E aí a gente tem infinitos exemplos. Você está, por exemplo, no ônibus, em pé, o ônibus está em movimento, de repente ele dá uma freada brusca porque não viu o quebra-mola. Por inércia, o que acontece? O seu corpo tende a permanecer em movimento. E o carro parando, você é lançado lá para frente. Tá certo? Por que a gente tem que usar cinto de segurança? Porque a inércia não perdoa. Inclusive quem está no banco de trás. Por quê? Um carro em movimento, quando você freia, a tendência é o seu corpo permanecer em movimento e você sair, ser lançado para fora do carro. Então, o cinto de segurança, ele te ajuda nesse ponto, que ele trava na hora que o seu corpo vai para frente. Então, uma pessoa, por exemplo, que está no cavalo e o cavalo empacou e ele é lançado lá para frente e acontece um acidente, é por causa da inércia. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E aí o cavalo breca e aí você é lançado para frente. Então a gente tem infinitos exemplos de inércia, tá certo? Então a gente pode definir inércia como a tendência que o corpo tem de permanecer no estado em que se encontra, ou ainda, uma outra forma, inércia também está associada com a resistência que o corpo tem a mudar o estado em que se encontra. Por exemplo, ou ele tem tendência de permanecer quando eu estou de manhã deitado, meu corpo tem tendência a ficar deitado,
ou ainda ele tem resistência para levantar. Então, ou eu posso falar em tendência a permanecer no estado em que se encontra, ou resistência a mudar o estado, repouso ou MRU, ou resistência a mudar o estado, repouso ou MRU em que se encontra. Certo? Então, a gente tem essas várias formas de definir inércia. A gente pode definir o conceito como que um corpo em repouso ou em MRU tende a permanecer nesse estado até que uma força atue sobre ele. Pode falar que inércia está associada à tendência que ele tem de permanecer no estado de repouso ou MRU que se encontra, ou resistência a mudar o estado em que se encontra. Tem essas várias maneiras, ok? Eu tenho que saber entender esse conceito de inércia, ok? Nas diferentes situações do nosso dia a dia. Agora, a inércia, ela também está associada, a inércia está associada com a massa do corpo. Vamos pensar o seguinte, eu estou numa rodovia, certo? E tem uma carreta carregada do meu lado, lá no pedágio. Então, ela está parada no guichê ao lado. Então, eu estou num kart de passeio leve e do meu lado tem uma carreta carregada de cimento, muito pesada, com 3 toneladas, ok? E aí, a cancela dos dois guichês abriu ao mesmo tempo. Então, a gente está parado e a gente vai arrancar ao mesmo tempo. Quem tem maior resistência a mudar o estado em que se encontra, que é repouso e partir para o movimento? Ou quem tem maior tendência a permanecer como está, que é ficar parado? Ou ainda, para quem é mais difícil arrancar? Concordam? Todos concordam que não é para a carreta? Para a carreta é muito mais difícil arrancar e entrar em movimento? Eu não vou sair muito mais rápido do que a carreta? Por quê? Porque a carreta tem uma maior inércia. Ou seja, quanto maior a massa do corpo, mais inércia ele tem. Pensa numa pessoa muito obesa, uma obesidade mórbida e de mais de 150 quilos. Essa pessoa consegue se mover com agilidade? Essa pessoa consegue, por exemplo, jogar futebol? Não. Por quê? Porque ela tem uma inércia muito grande. A tendência dela é sempre permanecer no estado em que se encontra. Até quando ela está deitada, para ela levantar é mais difícil do que uma pessoa magra no seu peso normal, ok? Então, o que acontece? Quanto maior a massa de um corpo, maior inércia ele vai ter, maior resistência a mudar o estado em que se encontra, ou maior tendência a permanecer como está. Então, a inércia também está associada com a massa do corpo. Quanto maior a massa, maior a inércia. Certo? Então, agora a gente já entende bem o conceito de inércia, essas 3 formas de eu enunciar, né, a primeira lei de Newton, lei da inércia de Galileu, que fala da tendência do corpo permanecer no estado em que se encontra, ou resistência a mudar, né, ou ainda que um corpo em repouso ou MRU tende a permanecer nesse estado até uma força atuar sobre ele. Então, esse é a primeira lei de Newton. Agora, uma coisa importante é que a primeira lei de Newton, isso aqui é muito importante, nós vamos falar muito, ela se aplica para os casos de MRU e repouso, ok? Ela explica os casos que o corpo está parado ou que o corpo se move com movimento retilíneo uniforme. Quando um corpo está em repouso ou quando um corpo está em movimento retilíneo uniforme, qual que é o valor da força que atua? Quando um corpo está em repouso, o somatório das forças que atuam sobre ele é quanto? É 0. E quando um corpo está em MRU, movimento retilíneo uniforme, ele é uniforme, a velocidade não varia, então esse corpo não tem aceleração. Então, o somatório das forças também é 0. Então, a primeira lei de Newton se aplica a todos os casos em que o somatório da força que atua no corpo é 0. Ou seja, um corpo está em repouso ou em MRU. Por inércia, ele vai tender a permanecer nesse
nesse estado, ok? Então, toda vez que o somatório das forças for igual a zero, ou melhor, a primeira lei de Newton trata das condições em que o somatório das forças ou as forças resultantes que atuam no corpo é igual a zero. Agora, ao invés de ir para a segunda lei, nós vamos deixar a segunda por último, porque a segunda a gente fala de força. A gente vai falar de vários tipos de força. Eu vou pegar, alguns livros também fazem isso. Nós vamos falar primeiro da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, sem dúvida nenhuma, é a mais conhecida e a mais citada aí no nosso dia a dia e pelo senso comum aí. A terceira lei de Newton, ela é a lei da ação e reação. É citada até por quem não entende de física, não é isso? O que fala a terceira lei de Newton? Que toda ação corresponde a uma reação, certo? Basicamente é isso. Agora, o que eu preciso? O que eu preciso para me formar um par de ação e reação, né? Quando que duas forças formam um par de ação e reação? Então, par, ação e reação. Para que duas forças formem um par de ação e reação, é necessário que as forças tenham o mesmo módulo, mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos. E tem mais uma coisinha aqui que nós vamos ver depois. Então vamos ver exemplos aqui. Par de ação e reação. Uma luta de boxe. Um lutador dá um golpe na cara do outro. Então a força que a mão faz no rosto da pessoa é igual à reação que o rosto da pessoa faz na mão do boxeador. É idêntica. Por que a pessoa fica com o rosto machucado e o outro não tem nada? Por causa da região da face ser mais frágil e o cara tá protegido com a luva. Mas a força é exatamente a mesma, ação e reação. Elas têm o mesmo valor, elas têm a mesma direção e elas têm sentidos opostos. Uma tá da mão para o rosto, a outra tá do rosto para a mão, ok? Outro exemplo, o andar, o caminhar. Eu faço uma força no chão para trás, o chão faz uma força em mim para frente. Uma força está no chão para trás, outra força está em mim para frente. É par de ação e reação. Essas forças têm mesmo valor, mesma direção, estão em sentidos opostos, ok? Por exemplo, essa garrafinha está aqui, ó. Essa garrafinha faz uma força na mesa, que está na mesa para baixo, a mesa faz uma força na garrafinha para cima. Essa força, esses dois correspondem a um par de ação e reação, certo? Agora, vamos só falar, por exemplo, aqui de um objeto que eu tenho aqui a força peso, que é a força que a Terra exerce no corpo, e eu tenho aqui a força normal. O que é a força normal? É uma reação à compressão. É a força que a superfície faz no objeto. Então, observe. P e N tem mesmo valor? Sim, quando está no plano horizontal, P igual a N. Tem mesma direção? Sim, vertical. Tem sentidos opostos? Sim, um para baixo e um para cima. Só que P e N não formam um par de ação e reação. Por quê, gente? Aí que vai entrar esse último que falta. P e N aqui não formam um par de ação e reação, porque para formar um par de ação e reação é necessário que as forças atuem em corpos diferentes. Ok? Então, P e N nunca vai formar ação e reação, porque aqui elas estão atuando no mesmo corpo. P e N não formam par de ação e reação porque atuam no mesmo corpo. Certo? Então, vamos falar o seguinte. O que representa a força peso? Vamos falar aqui, ó, de força peso. Força peso. O que é força-peso? Força-peso não é a força que a Terra exerce em todo o corpo na superfície? Força que a Terra
exerce em todo o corpo em sua superfície. Essa força é sempre vertical e para baixo. Seu módulo é dado por lembram? P igual a mg, ok? Então, a força peso é uma força que atua em todo o corpo que está na superfície da Terra. E seu módulo é dado por mg, ela é sempre vertical e para baixo. Agora, o que é uma força? Então, observem, a Terra exerce no corpo. Se a Terra exerce no corpo, a reação dela tem que ser o corpo exerce na Terra. Para ação e reação é sempre assim. A força que a Terra faz na Lua, a reação, Lua faz na Terra. A força que a Terra faz na Pauliane, reação, Pauliane faz na Terra. É sempre entre os dois corpos. A força que a caneta faz na mesa, a reação, mesa faz na caneta. A força que A faz em B, reação, B faz em A e assim por diante. Por que peso e normal não são? Observem, peso é a força que a Terra faz no corpo. E o que é força normal? Força normal. A força normal representa uma força de reação à compressão. Então, só existe força normal quando está tendo compressão. Por exemplo, se eu coloco alguma coisa suspensa que não está comprimindo nenhuma superfície, não faz sentido eu traçar normal. Só vou traçar normal quando eu tenho uma reação à compressão. Essa força será sempre perpendicular à superfície. Então, qual que é o módulo dela? O valor? Não sei, vai depender. Nesse caso, eu posso ter esse caso, eu posso ter esse caso. Olha, aqui, normal a superfície, né? Formando 90 graus com a superfície, a normal tá aqui. Aqui tá o peso. Nesse caso, peso é igual a normal. Nesse caso, peso sempre vertical para baixo. Nesse caso, peso sempre vertical para baixo. E a normal aqui, formando 90. Aqui, normal é diferente do peso. E aqui, a normal tá para cima? Não. Se o objeto tá aqui, ou melhor, se o plano tá aqui e você comprime o objeto aqui, é normal uma reação à compressão, ela tem que ser 90 graus com a superfície, a normal tá aqui. Então, normal é diferente do peso. Então, prestem atenção no que é a força normal. A força normal é uma reação à compressão e eu tenho que ficar atento que ela sempre vai ser perpendicular à superfície. Ela sempre vai formar 90 graus com a superfície. Em alguns casos, quando está num plano horizontal, a normal vai ser igual ao peso do objeto. Mas quando o plano está inclinado, a normal não é igual ao peso. E para me calcular a normal, eu tenho que entender aí qual força que está na mesma direção da normal. Certo? Então, gente, guardem isso. Peso e normal nunca vão formar um par de ação e reação, porque peso é a força que a Terra faz no corpo e normal é uma reação à compressão. O objeto comprime a superfície reage no objeto. Então, quem faz a força normal? A normal é uma força que a superfície exerce no objeto e não a Terra. Se tiver no chão, vai ser a Terra que exerce no objeto. Mas se tiver na mesa, a mesa que está reagindo à compressão. Se tiver na cadeira, eu estou sentada na cadeira, a força normal, a mesa está reagindo à compressão que eu faço nela. Então, a força normal está aplicada em mim para cima. É a reação da mesa à minha compressão. Então, não pode, peso normal não pode formar. Uma porque os dois estão no mesmo corpo. E outra porque a força peso é a força que a Terra faz no corpo. Então, a reação à força peso vai estar sempre na Terra. Isso é uma observação importante. Se a força peso é a força que a Terra exerce no corpo, a reação o corpo exerce na Terra. Então, a reação à força peso vai sempre estar aplicada
na terra. Tem uma questão que eu sempre gosto de citar, que caiu no vestibular há muito tempo, na UFMG, quando ele não tinha Enem, e que teve um grande índice de erro. E é por causa desse conceito errado que a gente tem aí, muitos têm, de peso normal. Que falava assim a questão: Maria está sobre os ombros de João, onde está aplicada a reação à força peso de Maria. A grande maioria, na época, eu lembro, não sei se foi 60% das pessoas marcaram a resposta nos ombros de João. Olha para você ver. Maria está nos ombros de João, onde está aplicada a reação à força peso de Maria. Quem exerce a força peso em Maria é a terra que exerce a força peso em todos os corpos. Então, a terra exerce na Maria, a Maria reage exercendo na terra. Só que muita gente foi lá e marcou nos ombros de João. Mas existe uma força nos ombros de João. Maria comprime os ombros de João. João reage fazendo uma força em Maria. Mas essa é a reação à compressão. Não é reação à força-peso. A reação da força-peso vai sempre estar aplicada na terra. Então, a resposta dessa questão era na terra. Então, Maria comprime os ombros de João. Onde está aplicada a reação à força-peso da Maria? Na terra. Reação à força-peso sempre vai estar na terra. Ok? Agora, onde está aplicada a reação à compressão de Maria? Maria comprime os ombros de João. João reage fazendo uma força em Maria, uma força vertical para cima. Ok? Então tem uma força nos ombros de João para baixo, tem uma força em Maria para cima, reagindo a essa compressão. Certo? Então isso é muito importante ficar claro. A diferença entre peso e normal, que essas forças nem sempre vão ser iguais, né? Que força-peso é uma força que a terra exerce em todo o corpo e força normal é uma reação à compressão. Ela só aparece quando tem compressão de superfície e ela sempre será perpendicular a essa superfície. Ok? Na próxima aula, então, a gente vê a segunda lei de Newton e a aplicação das segundas leis de Newton. Então, hoje nós estudamos as mais conhecidas, né? Que é a lei da inércia, que fala na tendência do corpo a permanecer no estado de repouso ou MRU, e a lei da ação e reação, que fala que toda ação tem uma reação de mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos, e principalmente essas forças têm que atuar em corpos diferentes, certo? Um outro exemplo que eu gosto de dar, só para a gente fechar aí de ação e reação, é, por exemplo, o seguinte, essa é uma questão clássica também. O cavalo empurra a carroça, então o cavalo faz uma força na carroça, a carroça faz uma força no cavalo. Então, uma força está na carroça, outra força está no cavalo. Se as duas forças estivessem no cavalo, uma para frente e uma para trás, do mesmo valor, esse cavalo ia sair do lugar? Não. E ele está saindo, ele está se movendo. Agora, qual é a força responsável por fazer esse cavalo com essa carroça se mover? É a mesma força responsável por nos fazer deslocar quando a gente está andando numa calçada, por exemplo. Quando eu estou andando, eu empurro o chão para trás. Uma força está no chão para trás. O chão reage fazendo uma força em mim para frente. E é essa força que o chão faz em mim para frente que me permite sair do lugar. Da mesma forma é o cavalo. A força que faz o cavalo e a carroça se deslocarem é a força que o chão exerce no cavalo e na carroça. Porque o cavalo empurra o chão para trás e o chão empurra o cavalo para frente. E é essa força que faz eles se moverem. E para isso é necessário ter atrito, porque se eu estiver flutuando numa superfície sem atrito, se eu não tiver atrito, o meu pé não vai poder empurrar o chão para trás, para o chão me empurrar para frente. Então, numa superfície sem atrito, eu sozinha lá no meio, eu não consigo me mover, a não ser que eu me apoie em alguma coisa e faça uma força, né? Que aí eu inicio o movimento e se não tiver, eu vou ficar nesse movimento indefinidamente. Então, gente, essa questão da carroça também é muito importante, porque muita gente pensa que uma força está no cavalo para frente e outra está no cavalo para trás, e não é. O cavalo empurra a carroça, ele faz uma força na carroça para frente, a carroça empurra o cavalo para trás. Mas não é essa força que faz o cavalo ir para frente, porque o cavalo está indo para frente, né? Como que ele está? Essa aí não explica. O que explica é
O cavalo empurra o chão para trás, o chão manda ele para frente, por isso que eles se deslocam, tá certo? Mas quando o cavalo faz uma força na carroça, a carroça faz uma força puxando o cavalo para trás, né? Por que o cavalo não está indo para trás? Porque tem uma força maior ainda que o pé dele está fazendo para trás e o chão está fazendo nele, mandando ele para frente, por isso ele anda para frente, certo? Então, essas forças de ação e reação nunca podem atuar no mesmo corpo, porque como elas são iguais em valores e opostos em sentido, se anularia e o corpo nunca poderia estar em movimento. Porque quando eu tenho o somatório se as duas forças fossem nulas aqui, ó, ele não estaria se movendo, né? Na verdade, se as forças fossem nulas, eles podem estar em movimento retilíneo uniforme. Mas nesse caso do cavalo, se ele estiver acelerado, a gente não vai ter... não satisfaz. Então, guardem isso. Nunca que um par de ação e reação, um par de forças de ação e reação pode atuar no mesmo corpo. É sempre em corpos distintos. Tá ok?